Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, né? Bom, hoje nós vamos falar de sogra. E aí, o assunto é bom ou não? É meio complicado? O assunto é tranquilo de falar? Então, eu quero falar da minha sogra também, né? Só que eu vou falar dela mais no final do vídeo, tá? Então, fiquem comigo, vamos refletir juntos sobre isso e lá no final vocês vão saber o que eu penso da minha sogra, tá? Nesses últimos dias eu trouxe para vocês um vídeo que falava sobre uma mulher, né, sobre a samaritana. Inclusive é esse vídeo aqui, né? Depois vocês cliquem para assistir o vídeo, bem legal. E eu quero trazer hoje a história de uma outra mulher, né? A samaritana ela está no Novo Testamento. Agora eu quero trazer a história de uma mulher que está no Antigo Testamento, né? O nome dela é Ruth. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro, né? O livro de Ruth, que está lá bem no comecinho do Antigo Testamento. Ruth, ela era moabita. Moabita morava em Moabe, ou seja, ela não era do povo de Israel. Ela não era israelita, mas ela era casada com um israelita, tá? Então esse já é um ponto importante. Ela era casada com um israelita. Aí o que aconteceu? O sogro dela, o marido e o cunhado dela, eles morreram, né? E aí nesse fato deles terem morrido, todas as mulheres ficaram viúvas, né? É claro. Então sua sogra ficou viúva, ela ficou viúva e a sua concunhada também ficou viúva. Então o que a sogra dela, que era israelita, o que ela decidiu? Vamos voltar para nossa terra, porque ela estava morando em Moabe, na terra na terra de Ruth. E aí, não, vamos voltar para a nossa terra, que é Judá, né? Terra de Judá. E aí elas decidem voltar. Só que nisso que elas vão voltar, o que a sogra faz? A sogra despede as duas. Fala assim, ó, voltem para suas casas. Voltem para suas casas, porque vocês têm que voltar para a família. E uma delas concorda, né? E chora bastante, mas vai, né? E Ruth fala assim, não vou. Ruth se nega a ir. Ela fala assim, eu não vou e não vou deixar a minha sogra sozinha, né? Ela fala que não abandonaria de jeito nenhum a sogra. Ainda fala assim para a sogra, não insista que eu não vou abandoná-la e não vou deixar de segui-la. Aonde você for eu vou, aonde você passar a noite eu passo. O seu povo vai ser meu povo, o seu Deus vai ser meu Deus, e aonde você morrer, eu também morrerei e serei sepultada. Olha só, muito bonito, né? Então, ela não deixou a sogra sozinha. Ela não deixou a sogra sozinha. E ela largou tudo para trás para continuar morando com a sogra. Olha só que coisa linda, né? E o que a gente já pode falar de cara, né? Que mulher, que coragem, porque você de fato abandonar tudo, né? Inclusive seus costumes, o seu povo, né? Os seus deuses, né? Por conta de um Deus que você não sabe quem é direito, né? A gente vê muita gratidão nessa atitude, a gente vê muita compaixão nessa atitude. E isso tem um significado muito grande por trás, né, disso tudo. E em Gênesis, Deus já tinha nos ensinado, quando Ele fala
Por isso, o homem vai deixar seu pai, sua mãe e vai unir-se à sua mulher, e estes se tornarão uma só carne. E depois, no Novo Testamento, Jesus nos relembra isso exatamente dessa forma, falando que o homem vai deixar seu pai, vai deixar sua mãe, vai unir-se à sua mulher e esses vão se tornar uma só carne. Por que eu estou trazendo isso aqui? O que tem a ver você se tornar uma só carne com a sua esposa e você esposa com seu marido e a sogra? Porque se a carne da sua carne, no caso a sua esposa ou seu marido, ama a mãe, porque é a mãe, né, dele ou dela, então por que você também não vai a amar como mãe? Entendem? Se o seu marido, se a sua esposa, né, que é sua carne perante Deus, é a sua carne, ama a mãe, por que você não vai amar a mãe do seu marido ou a mãe da sua esposa? É como se fosse a sua mãe também. É como se fosse a minha mãe também. E essa atitude de Ruth, essa atitude enorme, de um coração enorme, uma compaixão enorme, gratidão enorme, fez com que ela caísse nas graças de Deus. Deus ficou muito feliz com essa atitude dela. E olha que esse Deus que ficou feliz com ela não era nem o Deus dela a princípio, se tornou depois. Mas mesmo assim Deus ficou muito satisfeito porque ela não abandonou a sogra. E qual que foi a bênção de toda essa história, né? Ela se casou novamente com um parente do finado marido dela e teve um filho. Esse filho era avô do rei Davi, que ia vir aí 3 gerações depois. Ou seja, Ruth era bisavó do grande rei Davi, que a partir dessa linhagem, né, a partir dessa linhagem veio toda a descendência até chegar em Jesus. Ou seja, José, pai adotivo de Jesus, era dessa descendência de Davi, e Davi era bisneto de Ruth. Então, Deus deu essa graça a Ruth, que da descendência dela veio Jesus. E olha que nesse caso entre ela e o marido, né, o autor do livro, ele dá muito mais ênfase a Ruth, né? Isso demonstra claramente a importância das mulheres na Bíblia, a importância das mulheres na história do cristianismo. Muitas pessoas falam, por que as mulheres então elas não celebram missa e tal? Gente, são discussões que perto do que é ser igreja como um todo, isso são coisas insignificantes, totalmente insignificantes. As mulheres têm um papel crucial, elas tiveram um papel crucial em toda a história do cristianismo, em toda a história do povo de Deus. E esse é mais um exemplo, né, no qual a gente conhece Ruth. Existe um livro, né, no Antigo Testamento de Ruth, falando dessa história belíssima dessa mulher que largou tudo para trás por conta da sogra, para não deixar a sogra sozinha. E aí, eu consigo te dar alguns motivos agora para mostrar o quanto que você precisa amar, respeitar a sua. Primeiro, vamos falar de mãe. A mãe não é você quem decide quem vai ser sua mãe, é Deus, certo? Porque se Ele
te colocou dentro da barriga da sua mãe é porque Ele confiou àquela mulher a sua criação. Agora, muita gente fala assim, porque eu não gosto da minha mãe, porque minha mãe, porque minha mãe. Opa, peraí. Você acha que Deus ia errar na escolha dele? Não. Talvez você não entenda. Isso é outra coisa. Mas foi Deus quem escolheu você ser filho da sua mãe. Esse é o primeiro ponto, tá? Deus escolheu a sua mãe para ser a sua mãe e você, seu filho dela. Segundo, a sua sogra cuidou de você desde o dia que você nasceu. Olha só que beleza. Eu não falei errado não, pessoal, é isso mesmo. A sua sogra cuidou de você desde o dia que você nasceu. Por quê? Porque se a sua sogra cuidou do seu marido, da sua esposa, desde o dia que nasceu, deu toda aquela educação, carinho, né? Toda a passagem dos ensinamentos e tal, e essa pessoa alimentou, né? E essa pessoa cresceu e depois se casou com você, ela estava cuidando dessa pessoa, que se tornou você. Olha só, eram duas pessoas que saíram, deixaram seu pai e sua mãe para se tornarem uma só. Ou seja, todo cuidado que a mãe teve com essa criança aqui é como se estivesse cuidando dessa aqui, porque elas se tornaram uma só depois. Ou seja, a sua sogra cuidou sim de você desde o dia em que você nasceu. E terceiro, Deus permitiu, e não só permitiu, Deus abençoou o seu casamento. Se Ele abençoou o seu casamento, é a mesma coisa que Ele está dizendo para você assim: agora, a partir desse momento, além de vocês dois serem uma só carne, você passa a ter mais um pai e mais uma mãe, e você passa a ter também mais um pai e mais uma mãe para amar, para respeitar, como se fossem os seus pais. Por isso, sogras, essa palavra é importante para vocês nesse momento. Já que vocês agora perceberam que vocês têm aí um filho ou uma filha, porque se casou com o seu filho, com sua filha, eles se tornaram um só, então você precisa tratar esse seu novo filho ou essa sua nova filha como se fosse seu mesmo, porque é. Não é como se fosse mais, é. A partir do momento que você vai de encontro para atrapalhar, né, para tirar aquela nora, aquele genro que você não gosta, você está indo contra o seu próprio filho, contra a sua própria filha. Rezem juntos, como pais e filhos. Orem juntos, como pais e filhos. Ponham o joelho no chão juntos, como pais e filhos. Vocês vão ver a transformação que isso vai acontecer. Agora falar da minha sogra, né? Eu falei que eu ia falar dela, então, na verdade, eu não tenho nada de ruim para falar dela, né? Ela é uma pessoa que sempre foi muito abençoada no nosso casamento, ela sempre falou as coisas certas no momento certo. E uma coisa que eu posso falar dela, que inclusive participou muito da minha conversão, talvez ela nem saiba disso, é que um período em que a gente morou junto, eu, minha esposa, meu menino tinha 1 ano e ela, também lá na casa, ela colocava de manhã, todos os dias, a canção nova. Colocava lá o programa, colocava missa, ela sempre colocava na televisão e isso ficava rolando lá, né? Então eu não conhecia tanto, mas aquilo começou a me chamar a atenção. Então isso sim fez parte da minha conversão,
e acredito que fez parte da conversão da minha esposa também. Então, muito obrigado, mãe, também por todo esse trabalho, por todo esse carinho que a senhora tem por nós dois. E voltando agora para os filhos, né? Genros, noras, para fechar, não é por acaso, né, a importância da gente honrar pai e mãe, e aí falamos do sogro, da sogra, não é por acaso em que o primeiro mandamento que vem com uma promessa é o quarto mandamento de Deus.